Ficou claro para mim que esse era parte do motivo, que Israel entendeu isso e arrastou os Estados Unidos para essa guerra a fim de expulsar os Estados Unidos, prejudicar os Estados Unidos e expulsá-los do Oriente Médio. Você acha que isso terá sucesso? Considerando o rumo que esta guerra está tomando, acredito que este plano funcionará. E o motivo é que as Forças Armadas americanas não travam uma guerra de verdade há décadas. 2003, a guerra no Iraque não foi uma guerra de verdade porque Saddam Hussein basicamente se rendeu. Ele não tinha defesa aérea porque as sanções econômicas destruíram sua economia e sua lógica era a seguinte: deixe os americanos invadirem. Eles não podem invadir de verdade porque se nos destruírem, isso fará do Irã, que tem hostilidades contra a América, a potência regional. Então, por que a América faria isso? Isso seria autodestrutivo, não é lógico, não é racional. Então não estou preocupado com eles me atacando. E ele ficou surpreso quando eles atacaram, porque não era lógico, não era racional. Eles atacaram e isso foi muito fácil. Levou cerca de 2 semanas. Os Estados Unidos conquistaram a supremacia aérea muito rapidamente e invadiram Bagdá muito rapidamente, derrubando o regime. Então essa foi uma guerra muito rápida e fácil que se encaixou perfeitamente. Americano doutrina militar de choque e pavor, o Irã é completamente diferente e os militares americanos não querem lutar essa guerra porque já simularam isso inúmeras vezes e em cada simulação eles descobrem que vão perder porque os militares americanos são muito pesados. Não são tão ágeis e resilientes quanto os militares iranianos, e estamos vendo isso acontecer agora, onde você tem esses porta-aviões devastadores, Abraham Lincoln e Gerald Ford, ameaçando o Irã, mas sem realmente fazer nada, porque eles têm medo de chegar muito perto da costa do Irã, pois aí se tornam suscetíveis a ataques de drones e também a hipersônicos. Então, os iranianos vêm se preparando para isso há mais de 20 anos. Eles conhecem todo o manual americano e têm a estratégia perfeita para contrariar o manual americano. Portanto, os Estados Unidos terão muita dificuldade para vencer essa guerra. O grande problema, a grande questão agora é, os Estados Unidos vão enviar tropas terrestres? Porque uma vez que os Estados Unidos enviem tropas terrestres, eles ficam comprometidos de vez. É o efeito de missão expandida, a falácia do custo afundado, vai ser como o Vietnã de novo. Então, agora, há conversas sobre 2.500 fuzileiros navais vindo de Okinawa. Eles vão estar no Oriente Médio em cerca de 7 dias. E o que se fala, o boato é, e eu não sei, mas o boato é que a intenção é que eles tomem a ilha de Karg, que é o principal depósito de petróleo do Irã. Então, o Irã exporta 9% do seu petróleo a partir dessa instalação da ilha, e se os fuzileiros navais a tomarem, vai ser uma ótima imagem, sabe? Trump ficaria bem na TV. Seria um grande impulso para a moral americana. Os Estados Unidos gastam mais com suas forças armadas do que os próximos 10 países juntos, e ainda assim, um grupo de combatentes iemenitas com drones baratos conseguiu interromper o comércio global por meses sem uma resposta decisiva dos americanos. É a partir dessa diferença entre gastos e resultados que o professor Jiang Xueqin inicia sua análise e ela é mais significativa do que parece. Se o exército mais caro do mundo não consegue deter uma ameaça assimétrica de baixo custo, é preciso perguntar o que cada governo rival está concluindo sobre isso neste exato momento. O problema é que você pode tomar, mas não pode manter, porque é muito perto da costa iraniana, e os iranianos podem atacar com artilharia, com drones, certo? O que significa que agora você tem que tomar a costa, você tem que ocupar a costa e criar uma base operacional avançada. Mas então você fica exposto às montanhas Zagros, certo? Isso força você a ocupar as montanhas também. É uma expansão da missão, como no Vietnã em 1965. 3.000 fuzileiros foram para Da Nang proteger uma base e, anos depois, havia 500.000 de soldados. Então começou como uma missão muito limitada, autodefinida, mas depois simplesmente se expande. Assim, os Estados Unidos poderiam se encontrar nessa situação muito rapidamente. Se você fosse o comandante em chefe dos Estados Unidos, o que faria neste momento, hoje? Comandante, quem é Donald Trump? Você decide tudo no final. Ou o que será que os Estados Unidos farão a seguir? Se estiver agindo em seu próprio interesse, se estiver tentando preservar seu poder e riqueza neste momento, o que fará? Bem, antes de tudo, eu reconheceria que todos esses eventos estão interligados, certo? Então, essa guerra comercial com a China, essa guerra na Ucrânia, essa guerra no Oriente Médio, tudo está interligado porque o Império Americano está sobrecarregado demais e quer controlar tudo. E por isso permite que seus inimigos o provoquem a entrar nessas guerras sem fim.
Então, o que eu faria seria basicamente sentar com todos, incluindo Rússia, China, Irã, e dizer: é hora de uma nova ordem mundial onde sejamos parceiros nessa relação, certo? Antes, os Estados Unidos eram a potência hegemônica. Antes, o STIRD Dólar. era a moeda de reserva mundial. Mas, agora o que queremos fazer é abrir um diálogo onde todos sejam respeitados, onde os Estados Unidos não sejam mais o valentão, mas um parceiro vencedor na criação de uma nova ordem econômica que beneficie a todos e não apenas a alguns. Eu acho que esse é o conselho mais sábio possível e provavelmente o único caminho que preserva a civilização. Mas há um país que está no caminho disso, que é Israel, que é o único beneficiário desta guerra, como você acabou de dizer. Acho que isso é verdade. Você consegue pensar em outro beneficiário desta guerra além de Israel? A Rússia se beneficia, porque a Rússia tenta vencer a guerra na Ucrânia Sim. e os Estados Unidos são forçados a suspender as sanções ao petróleo. E agora a Rússia pode ficar com todos esses lucros da guerra, certo? E ajudar os iranianos a financiar. Certo. Iranianos contra americanos e israelenses. Russos também ganham muito com esta guerra. Sim, mas é um ponto válido. Israel precisa ser contido pelos Estados Unidos para fazer o que você acabou de recomendar. Isso é possível? O presidente americano tem autoridade para controlar seu estado cliente? Então, se você olhar para a situação interna em Israel, Israel já não se comporta de forma racional. É como se estivesse tomado por uma febre escatológica, certo? Então, se você olhar para os vídeos que estão saindo de Israel, há rabinos andando por aí dizendo: esta guerra no Oriente Médio, mesmo que esteja destruindo Tel Aviv, é boa para nós porque isso levará à vinda do nosso Messias. Então, eles acreditam que é quando Israel está sob maior pressão, quando Israel, quando a própria existência de Israel está ameaçada, então Deus irá intervir porque o povo judeu vai se unir novamente como nação e renovar sua fé em Deus. O que torna essa questão maior do que apenas uma história militar é o que estava acontecendo discretamente enquanto Washington se concentrava no Oriente Médio. China e Rússia estavam aprofundando sistemas de pagamento e corredores comerciais especificamente projetados para funcionar sem bancos ou dólares americanos na cadeia. Lembre-se da diferença que Jiang descreveu no início, a incapacidade de transformar gastos em resultados. O que ele argumenta nesta parte é que os rivais não apenas perceberam essa diferença, mas construíram seu futuro em torno dela. E uma vez que Deus veja a confiança cega e a fé absoluta do povo judeu, então ele salvará seu povo enviando seu Messias, que então redimirá o povo judeu. Então, em outras palavras, dizer que isso é secular, que assuntos temporais não importam de verdade. Esta guerra no Oriente Médio não é uma questão relevante. O que importa é a divindade. O que importa é o nosso relacionamento com Deus. Sim. Então, o que importa é a fé. Se bombas nucleares forem lançadas, isso realmente não importa. Qual papel você acha que Donald Trump desempenha nisso? Essa é uma pergunta realmente difícil de responder. Então vamos olhar para diferentes possibilidades, certo? A primeira possibilidade é que ele tenha sido contratado como um ator e está apenas seguindo um roteiro, mas realmente não sabe para onde esse filme está indo. Ele está apenas fazendo o seu papel, mas ele é manipulado nos bastidores por pessoas ao seu redor. E você sabe, quando os repórteres perguntaram a ele, tipo, por que essa guerra no Irã está acontecendo? Ele realmente disse que seus conselheiros, o que inclui Sivlerkov, Jared Kushner, Peter Hegseth, Marco Rubio, disseram a ele que os iranianos estavam tão perto de conseguir uma arma nuclear e que os iranianos iriam atacar primeiro. Então, eu basicamente fui enganado. E eu acho que isso provavelmente é verdade no sentido de que o Trump se cerca de certas pessoas que têm uma determinada agenda política escatológica. Então essa é uma possibilidade, que ele é apenas um ator. Outra possibilidade é que ele mesmo tenha um chamado messiânico, certo? E o que quero dizer com isso é que, se você voltar para 2020 e 2021, ele estava politicamente morto, certo? Porque aconteceram os distúrbios de 6 de janeiro, ele foi impeachmentado 2 vezes, e depois que deixou o cargo, houve uma guerra jurídica conduzida contra ele, e ele foi à falência. E então, foi como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra ele. Mas agora, ele é presidente dos Estados Unidos. Então, como ele entenderia isso pessoalmente? Eu acho que muito disso é porque Deus pediu para ele servir. Há um chamado para servir e ele precisa cumprir uma missão. Qual é essa missão, certo? Qual é essa missão? Seja salvar Israel, seja salvar a América, seja parte de um plano maior. Só ele, em seu coração, sabe? E acho que ninguém além dele sabe, certo? Então, acho que essa é outra possibilidade.
E a terceira possibilidade é que tudo isso seja obra de Israel. Foi Netanyahu quem o forçou a entrar nessa situação, porque os israelenses atacaram primeiro. E Marco Rubio disse isto: sabe de uma coisa? Nós queríamos essas negociações, mas os israelenses estavam planejando atacar. Se eles atacassem, os iranianos seriam obrigados a atacar tanto os americanos quanto os israelenses. E nós não queríamos colocar nossos soldados em perigo, então atacamos junto com os israelenses. Ok? Portanto, é possível que tudo isso seja culpa de Netanyahu e de seus países controlados por máquinas. E uma quarta possibilidade é que eles o tenham cooptado. É como se ele estivesse sendo chantageado e ele não tem absolutamente nenhuma escolha a não ser fazer o que diz porque, ele está comprometido de certa forma e talvez sua família esteja sob ameaça. Portanto, todas as quatro são possibilidades e, sinceramente, não tenho ideia de qual delas seja a mais correta. Sim. Eu não acho que ninguém faça isso, e eu realmente tentei minimizar as especulações. A gente sempre quer acreditar que as motivações das pessoas são transparentes, que elas explicam por que fazem o que fazem. Mas é claro, você nunca pode saber o que se passa dentro de um homem, não é? Mesmo em si mesmo, muitas vezes é difícil conhecer seus próprios motivos. Então, acho que essa é uma opinião sábia. O que acontecer com a América do Norte, os Estados Unidos, e eu quero incluir o México e o Canadá. Não costumamos pensar muito nesses países, mas ambos são enormes extensões de terra, têm grandes populações e são nossos vizinhos. Portanto, se o mundo está se reorientando, acho que é preciso pensar em termos de continentes e não apenas de estados-nação. Como será isso daqui a 3 ou 4 anos? Certo. Assim, de uma perspectiva geopolítica, se os Estados Unidos forem forçados a recuar para o hemisfério ocidental, precisarão se preocupar com os recursos. Assim, é do melhor interesse dos Estados Unidos eventualmente dominar e colonizar tanto o Canadá quanto o México. Sim. México pela sua mão de obra, Canadá pelos seus recursos. Você sabe, o Canadá é provavelmente o país mais rico do mundo. Eu sei. E assim, de uma perspectiva geopolítica, se o mundo está recuando para a autossuficiência, se há mercantilismo, se há barreiras comerciais, então os Estados Unidos realmente não têm outra escolha a não ser garantir suas próprias redes de suprimento, e isso significa, eventualmente, tomar a Groenlândia, Canadá, México, América Latina, Cuba, Venezuela. Portanto, os Estados Unidos realmente não têm muita escolha nessa questão. Ao mesmo tempo, o que estamos vendo é que esta guerra, assim como outros eventos, estão causando fissuras políticas nos Estados Unidos, especialmente entre a esquerda e a direita. Então veja o que aconteceu em Minneapolis em janeiro, certo? E, portanto, podemos esperar que, à medida que essa guerra continua, e há uma forte possibilidade de que Donald Trump convoque um alistamento nacional para garantir mão de obra suficiente para lutar nessa guerra, então haverá tumultos nas ruas, haverá violência em massa, e, nesse caso, a Guarda Nacional será acionada. Há um plano para mobilizar a Guarda Nacional em todas as principais cidades americanas até abril. E, infelizmente, a América provavelmente vai sofrer por muitos anos com violência sectária. Não uma guerra civil em grande escala, mas talvez algo parecido com os conflitos na Irlanda. Sabe, você já viu aquele filme terrível chamado Uma Batalha Atrás da Outra? É um filme bem ruim, mas ele te dá uma ideia de como seria uma guerra civil com grupos insurgentes lutando contra o Estado. Mas você espera que os Estados Unidos continuem juntos como um Estado-nação coeso? Ouça, Tucker, os Estados Unidos são a maior nação do mundo. O povo é aberto, generoso, empreendedor, cheio de energia. Os recursos da América são infinitos. A América é uma espécie de fortaleza protegida por 2 oceanos. A América não tem um concorrente à altura, nem na América do Norte, nem na América do Sul. E então, quero dizer, a América, independentemente do que aconteça, ainda vai se sair muito bem só por causa da pura energia e criatividade do seu povo. Há um plano por trás de tudo. Pergunto-me quantos americanos realmente entendem o que ocorre no mundo agora. Sabe, infelizmente, acho que se você é educado nos Estados Unidos, sabe, eu fui para Yale, então eu conheço muitas dessas pessoas da Ivy League. Sim. Infelizmente, fomos doutrinados a acreditar em certos valores, e esses valores não são questionáveis. Então, por exemplo, houve um caso judicial que foi para a Suprema Corte sobre ação afirmativa na Universidade de Michigan. E a ação afirmativa é claramente contrária aos valores americanos, contrária à ideia de meritocracia americana, certo? Mas o Supremo Tribunal Federal afirmou que a ação afirmativa era boa porque a diversidade é um bem inerente, ok? E é interessante porque se você for a um lugar como Yale
Harvard ou qualquer uma dessas universidades da Ivy League, na verdade há muito pouca diversidade. Estou falando de diversidade intelectual. Sim, Sim, quero dizer, há diferentes cores de pele, mas se você realmente observar as ideias com as quais eles lidam na sala de aula, é um ambiente muito conformista. Então, é uma essas grandes ironias em que a ação afirmativa deveria trazer diversidade para a sala de aula. Mas se você for a qualquer sala de aula em um ambiente de elite, é extremamente conformista. Você não pode levantar essas questões sobre, sabe, substituição populacional, imigração, porque aí você seria chamado de racista, porque... E esse é o pior rótulo que alguém pode receber, certo? Quero dizer, é melhor ser chamado de pedófilo, não é? Sim. Pedófilos têm mais direitos hoje em dia do que racistas. Então, infelizmente, não é só o que está acontecendo nos eventos atuais, mas também o que está acontecendo na sala de aula, e na cultura popular, onde as pessoas nem sequer podem fazer perguntas que são, descaradamente óbvias, se você simplesmente andar pelas ruas de qualquer cidade ocidental. já morou pelo mundo. Agora está na China. O mundo vê isso melhor. Sim, quero dizer, se você não está no Ocidente e não é submetido a essa lavagem cerebral e doutrinação que eles impõem nas escolas, quero dizer, é óbvio. Novamente, é descaradamente óbvio para qualquer um se você simplesmente andar pelas ruas de qualquer grande cidade do Ocidente. Então, há uma piada na China e assim, os chineses, na verdade, não gostam de ir ao Canadá para turismo. E alguém perguntou, por que ninguém recomenda que chineses vão para o Canadá? E a resposta foi, bem, você recomendaria que alguém fosse à Índia? Certo? Então é um pouco racista, é muito racista, entendeu? Mas quer dizer, sabe, isso é óbvio para as pessoas.